Boa tarde. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Mas iniciemos com o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoai as nossas dívidas, assim como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações e livrai-nos, ó Pai, de todo o mal, que assim seja com a graça de Deus. Então, meus amigos, nós estamos aí no capítulo 25 e na última palestra do item Observai os pássaros do céu, ficou faltando o item 8, que nós iremos ler agora, estudar, que não deu tempo, pelo tempo que tem que ser o vídeo, né? Então, nós vamos fazer a leitura desse trecho para encerrarmos esse título Observai os pássaros do céu. E depois entraremos no item 9 e 10, que é não vos inquieteis pela posse do ouro. Então vamos lá? Leitura do item 8. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Então, nesse trechinho, nós vamos relembrar o que vimos nos outros itens, né? Desse subtítulo, que é Observai os pássaros do céu. Nós vimos que Jesus nos coloca ali que não devemos nos preocupar tanto com as roupas que vestimos e com a alimentação do corpo, que ela é necessária sim, devemos trabalhar para conseguir, mas também devemos trabalhar para conseguirmos a nossa evolução espiritual. E aqui, quando ele diz que a terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, quando souberem administrar os bens que ela dá, segundo a justiça, caridade e amor ao próximo, nós devemos analisar a nossa responsabilidade com o planeta. Todos temos que rever as nossas ações, que de certa forma contribuem para essa diferença enorme entre ter ou não, entre o exagero do supérfluo, a escassez do necessário. Somos todos irmãos, somos responsáveis por tudo e por todos. E enquanto não entendermos isso, vamos precisar do que parece ser chacoalhões, né? Mas sacudidas, como essa pandemia, para fazer ficarmos presos em casa, analisando quanto somos consumistas, o quanto podemos nos contentar com o simples, o quanto podemos ajudar, alimentar muitos, o quanto desperdiçamos, o quanto reclamamos de tudo. Essa pandemia serviu para isso, né? Para a gente ver o quanto reclama de tudo. E nós devemos elevar nossos olhos aos céus e agradecer a Deus por estarmos vivos. Estamos sendo chacoalhados, sacudidos, para ver se as coisas entram no lugar, para que essa terra passe realmente ao mundo de regeneração. É a vontade que faz toda a diferença. Precisamos desenvolver em nós essa vontade de nos melhorarmos como pessoas, como os filhos de Deus que somos. Vamos continuar a leitura. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império,
O supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e todos terão o necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as plantar, produzirão ao cêntuplo, para ele e para os outros. Se as comer sozinho ou se desperdiçar o excedente do que não conseguiu comer, elas não produzirão nada, e delas não tirará proveito para os outros. Se as guardar em seu celeiro, os vermes as comerão. Foi por isso que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não vos apegueis demasiadamente aos bens materiais e nem lhes deis mais importância que aos bens espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros, que são os materiais, em benefício dos segundos. Não é com leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração do homem, o egoísmo imperará sempre. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Ou seja, cabe ao Espiritismo fazer essa lei de fraternidade e caridade penetrar no coração dos homens, nos nossos corações. Então nós vemos aqui que devemos dar às coisas da terra o seu devido valor. Temos que buscar as coisas necessárias, temos que buscar nosso sustento, temos que pagar nossas contas, honrar com os compromissos, mas não podemos tratar essa parte necessária sobre a materialidade como se fosse o único motivo de nossa existência. Porque tem gente que pensa assim: estou aqui para acumular, para ter, para deixar para os filhos, e não é bem assim. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A gente não pode deixar a espiritualidade, as coisas de Deus para depois, lá para frente, depois que aposentar. Mas e se não houver esse depois? Sabemos quando vamos regressar? Tudo pode e deve caminhar junto. Seguir a vida terrena, cuidando da parte que a matéria física necessita, mas ao mesmo tempo se aprimorando, se aperfeiçoando no conhecimento das coisas de Deus e as colocando em prática. É assim que se vive. Não é esquecendo uma parte, então vou me dedicar à espiritualidade. Vou me enclausurar no mosteiro e ficar orando o dia todo. Não é isso. Não é isso. E nós percebemos bem pelo que o Evangelho nos mostra. Agora, nós vamos iniciar o próximo item. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata, ou de outra moeda em vosso bolso. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastões, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. A fala de Jesus aos discípulos quando eles estão indo pregar, né? Ele diz: não vos preocupe com as moedas. Aquele que realmente trabalha tem que ser alimentado. O trabalho aqui tratado não é o trabalho para pagar as contas, é o trabalho para alimentar a alma, para ajudar ao próximo, para crescer, para se melhorar. É nesse sentido, está dizendo aqui nessa passagem, o que Jesus coloca aos discípulos, né? Quando eles estão indo pregar. Em qualquer cidade ou qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos hospedar e permanecei na sua casa
até que vos retireis. Ou seja, aqui Jesus pede para que vejam aquele que é digno de te abrigar, aquele que pode aprimorar-se com o conhecimento que será passado. Lembrar, não dai pérolas aos porcos. Digam somente àqueles que conseguem entender, aqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir. Porém, permaneça ali e saia, assim que já tenham condições de seguir sem você. Então, Jesus está ensinando aos seus discípulos. Ele não diz, chegue e pare na primeira casa que encontrar para se hospedar. E aqui é a passagem da época em que os discípulos saíam para pregar. Ele fala, veja quem é digno de vos hospedar. E esse ver é o quê? A casa mais linda, maravilhosa, o lugar... É aquele que está pronto para receber os ensinamentos de Cristo. Porque se olhar e perceber que não estão prontos aqueles que ali moram, sigam, vão em busca de outro local. Não perca palavras, não jogue ao vazio, porque ainda não está na hora deles. Eles têm o livre-arbítrio para procurarem esse momento e conseguirem entender. Continuando. Ao entrar na casa, saudai-a dizendo, que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela, e se não for digna, vossa paz voltará para vós. Aqui, gente, nós temos que procurar entender que a casa que Jesus coloca não é apenas a casa física, mas é a casa mental. É a nossa casa mental, os nossos pensamentos. Devemos limpar a nossa casa para que seja digna de abrigar as palavras e ensinamentos que Jesus veio trazer. Que possamos aprender esses ensinamentos para colocá-los em prática, para vivenciá-los. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira de vossos pés ao sair dessa casa. Que será que ele quer dizer com isso? Pois bem, aqui Jesus nos mostra que há aquele que não está pronto ainda para seguir como nós aqui, no caso o Espiritismo, de acreditar na reencarnação, não é para nós os deixarmos com raiva. Aquele ainda não quer aprender. Não, não tenha melindres, não queira aplausos, faça o seu trabalho e siga. Respeite o direito e o momento do outro. Respeite. Ainda não está pronto para captar o vosso ensinamento, o vosso testemunho. Respeitar o tempo de cada um. E sacudir as poeiras do pé, né? É não ter melindre, é não esperar do outro o agradecimento, o reconhecimento, não fazer com que o outro pense igual a você, sinta igual a você, que tem a sua religião, porque ele tem ali um livre-arbítrio, não está pronto. Ou seja, sacuda as poeiras do pé, esqueça, deixe para lá e quando for o momento oportuno, não fique pensando assim, eu tentei, ele não quis, agora não vou tocar mais no assunto. Quando achar que é propício, você tenta novamente, mas não se inquietando e desarmonizando o teu coração com sentimentos mesquinhos, porque o outro ainda não consegue ver e pensar como você. Eu vos digo em verdade que no dia do julgamento Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus 10, 9 e 15. Ou seja, não se preocupe. É a lei de ação e reação. Todos terão o seu tempo para aprender. Nem que para isso seja necessário o fogo purificador,
como algumas vezes vemos no livro de André Luiz, teve um deles que já lemos sobre isso, que eu não lembro o nome, para passar ali, cita até Sodoma e Gomorra, né? Para queimar os velhos preconceitos, as ideias não corretas. Siga adiante, ide pregai àqueles que estão prontos. Então vamos à leitura do item 11. Estas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos quando os enviou pela primeira vez para anunciar a boa nova, nada tinham de estranho naquela época. Elas estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o crescimento das viagens criou novos costumes. Encontram-se viajores de tempos antigos apenas em regiões afastadas, onde o grande tráfego ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje, não diria mais a seus apóstolos: colocai-vos a caminho sem provisões. Por quê? Porque isso, gente, era colocado naquele tempo, né? Era costume da época, os viajantes iam, pediam pouso e eram bem recebidos, podiam passar a noite ali, eram alimentados, e assim foi com os discípulos. Hoje em dia, com a modernidade, com o aumento da população, não tem como se colocar mais essa pessoa que, apesar de irmão, é um desconhecido para estar ali dentro. Então, certamente a colocação seria de outra forma. Continuando a leitura. Além do seu sentido próprio, estas palavras têm um conteúdo moral muito profundo. Jesus ensinava a seus discípulos a confiar na providência. Além disso, eles, nada tendo, não poderiam provocar a cobiça naqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. E é por isso que lhes diz: informai-vos quem é digno de vos hospedar, isto é, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com o que pagar. É digno de ouvir vossas palavras, e é pela caridade que os reconhecereis. Quanto àqueles que não os quisessem receber e escutar, acaso recomendou que os amaldiçoassem, que se lhe impusessem a eles, que usassem de violência e força para os converter? Não. Simplesmente recomendou irem a outros lugares, procurar pessoas de boa vontade. Então, nesse trechinho nós vemos: perdoa aquele que não quer te ouvir. Sacode a poeira do pé, como disse lá em cima. Deixe os sentimentos e não carregue nada de ruim. Não se contamine. Não se contamine. Será que somos capazes de agirmos assim hoje, quando discordam da gente? Quando nos questionam e tentam nos diminuir, maldizer, fazer o que não queremos? Deixamos para lá e seguimos com a nossa casa mental limpa? Ou carregamos toda a frustração, raiva, desprezo e alojamos tudo isso na nossa casa mental, ali guardadinho, e ainda fazemos multiplicar, dando fermento àquilo que ouvimos e não gostamos? Devemos sacudir a poeira dos sentimentos, arejarmos nossa casa, escancararmos as janelas para que entre novos ares e seguirmos avante. Perdoar, lembra disso lá do Pai Nosso? Perdoar para sermos perdoados. Esquecer para não distribuir as ações tóxicas ao corpo e nos contaminarmos, adoecermos, seguir na paz, vibrar a paz ao outro. É certo que estamos aqui em aprendizado e nem sempre é fácil ouvirmos coisas que nos desagradam
e fazer assim, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, igual aquela historinha que passa na cultura. Não sei se passa ainda, passava quando meus filhos eram pequenos. Porque muitas vezes a gente ouve, guarda e fica ali remoendo por anos. Passam-se 30 anos e você escuta alguém dizer: eu lembro que você fez isso. Meu Deus, não sejamos esse poço de amargura, porque isso nos contamina e faz com que contaminemos tudo ao nosso redor. Mantenhamos a nossa casa mental limpa e arejada, assim como devemos manter a casa física. A casa física parece bem mais fácil, né? Passa-se a mão num rodo, numa vassoura, água e pronto. A casa mental é necessário mudança interior, mas é o que nos auxilia a vivermos em paz. Continuando, o mesmo diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não amaldiçoeis os que não pensam como vós, acolhei os que vêm até vós e deixai em paz o que vos repele. Lembrai-vos das palavras de Cristo. Antigamente o céu era tomado com violência, mas hoje o é pela brandura. Graças a Deus, né? Então, antigamente o céu era tomado com violência, hoje pela brandura. Então Jesus coloca que as lições do Velho Testamento, as lições de Moisés, as lições que todos ali ouviram, eram de violência. Agora, Jesus trazia o amor, a empatia, a tolerância, a renúncia. E é esse amor que até aos inimigos Jesus o traz, que Jesus ensina. E se ele, Jesus, respeita o tempo de cada um de aprender, quem somos nós para querer obrigar o marido, o filho, o neto, neta, etc., para que siga o nosso modo de pensar? Não, temos que respeitar, como Deus nos respeita, dando tempo ao tempo, tendo vontade de aprender. Temos que nos preocupar conosco, com o nosso aprendizado, com a nossa busca em aprender, modificar, para principalmente colocarmos em prática. Prestarmos atenção ao que estamos buscando, o que pretendemos achar, o que estamos fazendo nessa vivência, o que eu estou aprendendo, o que eu estou pondo em prática. Se tivermos a vontade de nos modificarmos, a ajuda virá de todo lado. Está aí, nesse capítulo que nós lemos. Tem um trechinho lá que diz: buscai, procurai a Deus e os bons espíritos, e tudo vos será dado. Jamais faltará auxílio àquele que quer seguir pela estrada do amor para chegar à casa de Deus. Que sejamos esses filhos amados de Deus e que tenhamos esse compromisso conosco mesmo, de colocarmos em prática os ensinamentos que, graças a Deus, nessa encarnação estamos tendo a oportunidade de ter. Ótima semana a todo mundo e que breve possamos nos abraçar pessoalmente, se for da vontade do Pai. Beijos, até breve. Boa tarde a todos, irmãos queridos. Que Deus Pai e Jesus, o nosso Mestre, esteja com cada um. Estamos no Livro dos Espíritos, lá no comecinho, e vamos ler os prolegômenos escrito por Kardec. E aqui está tudo o que a espiritualidade disse para Allan Kardec a respeito do trabalho dessa obra. Vamos ver que coisa mais linda. Kardec inicia dizendo: fenômenos que escapam às leis da ciência comum manifestam-se por toda parte,
e revelam como causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão nos diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem. Dessa maneira é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo pertencem à natureza e não constituem nenhum fato sobrenatural. É por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje elas são gerais e evidentes por todo o mundo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados e que, sendo os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o compêndio de seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão de seu pensamento e não tenha sofrido seu controle. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de o publicar. No número dos espíritos que concorreram para a realização dessa obra, há muitos que viveram em diferentes épocas da humanidade, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem por seus nomes a nenhum personagem de que a história tenha guardado a memória, mas a sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e pela união com os que trazem nomes venerados. Eis os termos em que nos deram, por escrito e por meio de muitos médiuns, a missão de escrever este livro. E aí vem a palavra dos espíritos a Kardec. Vejam o que eles direcionam a Kardec. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e um dia deverá reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, reveloemos juntos a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos demais trabalhos, porque essa não é mais do que uma parte da missão que te foi confiada e que um de nós já te revelou. Entre os ensinamentos que te são dados, há alguns que deves guardar somente para ti, até nova ordem. Avisaremos quando chegar o momento de os publicar. Enquanto isso, medita-os, a fim de estares pronto quando te avisarmos. Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva.
A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem que intensencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em trapaças. Encontrá-lo-ás mesmo entre os espíritos, pois aqueles que não são completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida, por malícia ou por ignorância. Mas prossegue sempre. Crê em Deus e marcha confiante. Aqui estaremos para te sustentar, e aproxima-se o tempo em que a verdade brilhará por toda parte. A vaidade de certos homens que creem saber tudo e tudo querem explicar à sua maneira, dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. É com perseverança que chegamos a recolher o fruto dos teus trabalhos. A satisfação que terás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será para ti uma recompensa cujo valor total reconhecerás talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietem, pois, os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus espalharão no teu caminho. Conserva a confiança e com ela chegarás ao alvo e merecerás sempre a nossa ajuda. Lembra-te de que os bons espíritos só assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam a qualquer que procure, no caminho do céu, um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer que compreendamos a luz. Estas são as palavras dos espíritos a Kardec. Entre esses espíritos que vamos ali ver que colocaram as respostas no livro, neste livro que é dividido em 4 livros, dos quais todos eles contêm a semente de toda a doutrina espírita e que vão ser desenvolvidos nas outras obras, como foi dito lá na introdução de Herculano Pires, né? Entre esses espíritos estão São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, entre outros, e o Espírito da Verdade. Então, nesse trechinho Os Prolegômenos está tudo quanto Kardec precisou escutar dos espíritos sobre a obra. Todas as indicações, as orientações estão aqui. Então, é muito importante, muito linda essa parte da orientação que os espíritos fazem sobre essa obra a Kardec. E aí, tem um livro que eu queria compartilhar com vocês, que se chama, de um dos expoentes do espiritismo aqui no Brasil, sobre Cairbar Schutel.
né, que é um dos espíritas, foi e é, né, mas foi aqui no Brasil um dos espíritas eminentes, Cairbar Schutel e a Mediunidade Missionária. É um livro escrito por Aziz Khoury, onde ele coloca em uma das tarefas que Cairbar veio para fazer, né, para ter aqui no Brasil, foi escrever o jornal O Clarim, que traria notícias do Espiritismo, informações sobre a doutrina. E logo no primeiro número desse jornal, O Clarim, nós vamos ver aqui uma exaltação a respeito do Livro dos Espíritos, feitas por Cairbar Schutel. E é interessante porque ele faz uma analogia com o credo, né? O credo que as pessoas que foram criadas na Igreja Católica aprenderam a recitar. Então, vejam o que Aziz nos traz, que Cairbar Schutel se refere aqui ao Livro dos Espíritos. Olha que bonito. Transcrito da primeira página do jornal O Clarim, o primeiro número, é que ele traz essa obra. Olha, ao analisarmos a primeira página do nascimento do jornal, o qual muito contribuíra para que compreendêssemos a missão doutrinária de Cairbar, vimos que no ano de 1905, na vila de Matão e cidades circunvizinhas, a doutrina espírita era quase que totalmente desconhecida, exceto para algumas pessoas envolvidas. Em 15 de agosto de 1905, a primeira página de O Clarim apareceu ao grande público com 2 colunas das mais belas sobre a era de Kardec, de Allan Kardec. A primeira coluna, com o título Profissão de Fé, extraída da introdução de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, assim foi publicada. Cremos em Deus único, onipotente, onisciente, Espírito em perfeições, causa permanente do universo. Cremos na existência e imortalidade da alma e na perfectibilidade progressiva pelos merecimentos. Cremos na recompensa e expiações dos espíritos em justíssima proporção com a bondade e realidade dos seus atos livremente realizados. Cremos na pluralidade dos mundos habitados e na pluralidade das existências como expressão, a primeira sabedoria de Deus, e como meios, a segunda de purificação das almas e de reparação das faltas cometidas. Cremos na salvação final de todo o gênero humano. Cremos na divindade da missão de Jesus Cristo e na redenção dos homens pelo cumprimento dos preceitos evangélicos. Nossa moral é a caridade, nossa religião, o Evangelho, nosso Mestre, Jesus Cristo. Cremos com Jesus que toda a lei e os profetas se reduzem ao amor de Deus e ao amor de nossos semelhantes. Cremos, finalmente, na comunicação espiritual necessária ao progresso da humanidade e prova da soberana providência que é paralelamente e incessantemente pela grandeza dos homens. Nosso altar é a consciência, nosso templo, o universo. E na segunda matéria da primeira página de O Clarim, número 1, Cairbar Schutel escreveu um artigo dos mais felizes com o título O Espírito Consolador
do qual reproduzimos alguns trechos pela magistral beleza de suas palavras. Então, Aziz nos coloca mais um pedacinho desse capítulo aqui. Abre aspas, escreve novamente Kairbar. Abre aspas. São chegados os tempos em que os ensinos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas palavras desse ensino deve ser levantado. A ciência e a religião não se puderam até hoje entender, porque cada qual, encarando as coisas debaixo do ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher esse vácuo que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e nas suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. É o Espiritismo a única ciência que pode preencher esse vácuo, porque ela é a única até hoje que pode dar as provas tangíveis e irrefutáveis da existência da alma. E apesar das chaques dos incrédulos, do orgulho, da ignorância, do medo do ridículo e do fanatismo religioso, o Espiritismo inabalável em suas convicções reduz a nada, pelas mais decisivas demonstrações e pela mais rigorosa lógica, as ridículas interpretações dos seus adversários. O Espiritismo, que repousa sobre as próprias leis da natureza, é de ordem divina, e tudo o que é de ordem divina tem um fim útil e grandioso. Os tempos são chegados em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir o progresso que está nos decretos de Deus. Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio dar-lhe cumprimento de acordo com o grão de adiantamento dos povos daquela época. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, o divino Nazareno as fez passar por uma reforma radical, reduzindo a essas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisto consiste toda a lei e os profetas, assim como Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O Espiritismo igualmente diz: não venho destruir a lei cristã, mas pô-la em vigor. Maravilhosas essas palavras de Kairbar Schutel, e está ao nosso alcance também, como ali ligados a essa doutrina maravilhosa, colocá-la em vigor, fazê-la crescer, fazê-la vigorar em nós primeiramente, no íntimo de cada um de nós, e depois, através desse esforço, desse exemplo de buscar ali a prática, através dos exemplos que Cristo Jesus nos deixou, esse sim tem esse significado de colocar, dar vigor aos ensinamentos que pudemos ter a oportunidade de aprender, de entrar em contato. E esse tempo agora é um tempo muito desafiador, em que devemos cada qual intimamente nos perguntar: estou colocando em vigor o que tenho aprendido? Pois que me lembro das palavras: a quem muito foi dado, muito será pedido. Mas o que é pedido de nós? Simplesmente que nos esforcemos para cumprir a lei maior, que aqui Kairbar reiterou mais uma vez nas palavras do Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dar cumprimento a essas palavras que parecem tão simples, mas que encontramos dificuldades ainda
por nossa condição moral que precisa ser desenvolvida, que precisa buscar o progresso. E como buscamos o progresso? Já vimos também no começo agora dessa obra maravilhosa, somente através das encarnações, somente através das provas a que Deus nosso Pai nos colocou, para que possamos aprender, é que daremos esses passos para o progresso. Quanta gratidão devemos ter a Deus! Quanta gratidão pela oportunidade da vida no corpo! Porque enquanto estávamos na erraticidade, no plano espiritual, estávamos também ali podendo aproveitar os aprendizados que são sempre constantes. Mas quando Deus nos pinça de onde estamos e nos coloca a nos preparar para a encarnação, é que Ele percebe em nós a condição de vencermos a prova que estamos ali ligados. Então, nenhum de nós encarnados, nenhum de nós nasce para fracassar. Todos nós nascemos com condições de passar pelas provas e aprender. Muitas vezes essas provas nos chegam através das dores. Mas lembrando o Evangelho de Jesus, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Quando temos a força para passar, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então todos nós temos condição e por vezes nem percebemos os recursos íntimos que temos. Por isso é necessário que nos aquietemos muitas vezes. Paremos num cantinho da nossa casa, em algum lugar tranquilo, que possamos respirar fundo e dizer do nosso jeito, cada um tem o seu jeitinho, e dizer a Deus: Deus Pai, continue me dando forças e confiando em mim para passar por esse problema. Estou me voltando a Ti e pedindo sustentação. Agradeço acima de tudo pela oportunidade, essa confiança que tem em mim. Grandes sacrifícios vêm para grandes almas, meus irmãos. Não nos esqueçamos disso. Busquemos sempre nos aquietar e nos ligar a Deus, pedindo auxílio, cada qual com o seu jeitinho, mas jamais esquecendo de fazer isso, de ter esse diálogo com Deus, de humildemente solicitar-lhe e sentir, acima de tudo, sentir a presença desse Deus misericordioso e compassivo que está sempre junto a nós, mas que possamos pedir para que a gente possa perceber, porque nos distanciamos tanto por vezes que nem percebemos tanta misericórdia. A começar que nenhum de nós está sozinho nessa encarnação. Estamos sempre sob o olhar zeloso do Espírito protetor que Deus Pai colocou para guardar cada um de nós. Não nos esqueçamos, nos esforcemos, agradeçamos, sempre tenhamos o sentimento da gratidão pela oportunidade e aí vamos fazer o melhor, porque sabemos que Deus está lá a nos olhar principalmente na hora mais difícil. Vamos ver como meu filho, vamos ver como minha filha se porta diante da prova, porque dei condições a ela. É assim que Deus nos vê, é assim que Deus espera que descobramos que somos seus filhos, que temos o DNA divino e que podemos então dispor desse recurso como filhos de Deus para vencer qualquer obstáculo.
Uma boa tarde a todos. Vamos encerrar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar de um modo maior aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos sempre de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.